Olá, boa tarde. A Fundação Fé e Cooperação está a assinalar 35 anos de uma presença e de um estímulo ao desenvolvimento e promoção humana em territórios de expressão portuguesa e também em Portugal. Os valores da dignidade humana, que são também os valores do Evangelho, marcam o dia-a-dia desta organização não governamental para o desenvolvimento. Está connosco a diretora executiva da FEC, Patrícia Fonseca, e também Jorge Lima de Monteiro, presidente e administrador executivo desta fundação. Obrigado por estarem no programa Eclésia. Patrícia perguntava então, 35 anos é um património de vivências, obviamente, e de experiência no terreno, mas também é um desafio a interpretar os desafios do futuro, não é? Sim, essa é sempre também a nossa dinâmica na FEC, é ir construindo relação com as pessoas, com as comunidades onde nós trabalhamos e com elas dialogar sobre aquilo que são os desafios presentes, mas também numa perspectiva de construir um futuro com dignidade. E por isso assinalar 35 anos para nós é fazer memória daquilo que é o nosso património de conhecimento, de experiência, de capacidade, muito conhecimento técnico, mas também muito conhecimento das realidades e das pessoas com quem nós trabalhamos. Portanto, fazer essa memória da história que construímos, mas também olhar para o futuro, sempre analisando aquilo que é cada contexto onde nós estamos, quais são os desafios, para que também possamos construir esse futuro de dignidade nos vários países onde nós estamos, nas várias áreas onde nós, ao longo destes anos, também nos fomos especializando e tornando-nos também peritos naquilo que fazemos. Jorge Lima de Monteiro, o que é que em 1990 justificou ou levou a perceber que fazia falta uma organização como esta? Na altura com outro nome, ao que sei. Na outra, Fundação Evangelização e Encontro de Culturas. Já há muito tempo não dizia esse nome, mas é fazer jus à forma como começou. E principalmente eu acho que o que é que aconteceu nessa altura? Aconteceu uma pessoa, que era o Padre José Alves Cachadinha, que tinha tido uma ligação muito grande à Angola, onde tinha feito toda a sua formação, e depois foi convidado para vir para Lisboa para fazer esta comemoração da evangelização e celebrar esse momento importante da história da Igreja, e teve essa intuição da importância de encontrar em Lisboa algo que, no fundo, fizesse a ligação entre as igrejas lusófonas e, no fundo, um espaço de partilha, um espaço de referência para poder avançar, irmos mais longe, e as próprias igrejas se ajudaram. Partiu sempre de uma lógica não de cooperação pura, como a entendíamos, mas partiu muito da lógica de como é que era preciso o encontro entre as igrejas, para as igrejas poderem falar e, no fundo, ultrapassarem todos os problemas relacionados com a independência desses povos também, que já tinha alguns anos, mas não era assim tantos também. Portanto, era um retomar de ligação, um espaço de encontro para fazer isso. E por isso teve a intuição inicial de fazer, em cada um dos países, fez celebrações, fez peregrinações de encontro entre as igrejas, primeiro em Angola, depois Moçambique, foi rodando todas as igrejas, e depois nasceu esta fundação, criada pela Conferência Episcopal, pelos institutos religiosos masculinos e femininos, que no fundo representava o desejo da Igreja Portuguesa no seu todo de voltar a encontrar-se com as igrejas lusófonas, sarar também as feridas criadas de todo esse processo das independências e a partir daí começar a construir algo que pudesse ser útil para todos. E foi engraçado porque o princípio foi um princípio muito de tatear qual é que era o espaço desta nova fundação dentro da Igreja Portuguesa, perceber onde é que ela podia criar valores para todos e, portanto, passado 4 ou 5 anos do seu início, então a Fundação começou a avançar e a posicionar-se como é hoje. E é impressionante pensar que passaram 35 anos e do muito que a Fundação já fez, de muitas pessoas que já passaram por ela, e portanto é muito relevante isso. Patrícia, como é que a FEC, a Fundação Fé e Cooperação, trabalha no terreno? Há um conjunto de cooperantes que são formados, que ali vão desenvolvendo projetos concretos. Como é que se desenvolve este canal solidário e de promoção do desenvolvimento? Sim. O nosso trabalho vem sempre de um pedido ou de autoridades locais ou das igrejas dos países onde nós estamos, de alguma necessidade onde a FEC possa ser útil e possa acrescentar conhecimento
e capacidades em determinado contexto. E, portanto, depois desse pedido, nós formamos as nossas equipas, que a maior parte das nossas equipas são de pessoas de cada um dos contextos. Temos alguns que nós chamamos patriados que também trabalham e estão todos os dias, mas a maior parte das nossas equipas são em Angola, angolanos, em Moçambique, moçambicanos e na Guiné-Bissau, guineenses. E formamos as nossas equipas, contratamos equipas especializadas nessa área em concreto, na Guiné-Bissau, sobretudo na área da educação, em Angola, sobretudo na área agrícola, em Moçambique, muito na área do desenvolvimento da primeira infância. Contratamos as nossas equipas e as nossas equipas trabalham, então, nos contextos e com os parceiros locais. E os parceiros locais são outras organizações da sociedade civil, são organizações da Igreja, são as autoridades locais, os governos, e, portanto, é assim que todos os dias acontece o trabalho que nós fazemos em cada um dos países. Este é um trabalho também em parcerias fortes, com parceiros, há candidaturas a projetos, a financiadores, não é fácil colocar de pé a ação solidária e de promoção da justiça social. Sim, é um trabalho de resiliência diária. Nós temos um dos nossos valores e dos nossos pilares são as parcerias. Portanto, todas as nossas intervenções se fazem com outros parceiros, cada um na sua área de especialidade e que complementa a ação. Portanto, só assim é que nos faz sentido trabalhar. E depois temos que, de facto, encontrar quem financie a intervenção que nós fazemos. É um trabalho que não é fácil, é um trabalho difícil, sobretudo no contexto em que vivemos, em que estamos a assistir a cortes na área da cooperação, que é a área em que nós trabalhamos, e por isso não é fácil, mas trabalhamos sempre com o sentido da esperança. E, portanto, ainda neste contexto, que é um contexto difícil, não baixamos os braços e arregaçamos as mangas e vamos à procura de novas fontes de financiamento, de fontes alternativas de financiamento, no fundo, de convencer outros que o trabalho que nós fazemos é necessário e que vale a pena investir no desenvolvimento das pessoas, dar capacidade e sobretudo, que este trabalho de desenvolvimento que nós fazemos não fica circunscrito àquela comunidade, mas que contribui também para o desenvolvimento global e que tem impacto noutros países e até tem impacto aqui em Portugal e na Europa, se nós virmos o mundo não em silos, mas de uma forma global. E por isso o nosso trabalho diariamente das nossas equipas e também a equipa aqui em Portugal é, para além de implementar estes projetos que temos, estas iniciativas nestas várias áreas de educação, desenvolvimento rural, empreendedorismo juvenil, portanto, trabalho concreto com as pessoas e com as comunidades, é também o trabalho de convencer outros de que vale a pena se juntarem a nós e de investir no desenvolvimento destas comunidades, que são aquelas que nós conhecemos. Nunca se perdeu, ao longo destes 35 anos, esta ligação muito próxima às igrejas locais, a esta partilha de vida também com as igrejas destes países lusófonos, até porque amanhã começa o encontro dos bispos lusófonos, encontros bianuais que a FEC tem por tradição trabalhado sempre em dar apoio à concretização destes encontros. É outra das vertentes da FEC. Portanto, há esta vertente que a Patrícia aqui mostrou, que é isto de trabalhar diretamente no terreno, alavancar projetos, ajudar as pessoas a desenvolverem-se, que a maior parte dos projetos da Fundação é neste ajudar as pessoas a poderem avançar e, a partir daí, alavancarem outros para levantar, como a Patrícia estava a dizer. Portanto, só para dar um exemplo em relação à Guiné-Bissau, trabalhámos durante muitos anos, e ainda estamos nessa área, na formação de professores, quer em formação de serviço, junto de cada uma das terras,
e quer na parte do Ministério, no apoio ao Ministério. Portanto, são projetos, normalmente, aqueles que a FEC faz, são projetos de um âmbito grande, porque querem realmente transformar a realidade onde vão intervir e, por isso, não dá para fazer um projeto pequenino de 6 meses que faça isso. É importante para outros projetos, não para a Fundação, que tem uma lógica mais de transformação global daquilo que pretende fazer e, portanto, temos que envolver aqui o Estado português, com a cooperação portuguesa, os próprios Estados. Claro. Portanto, são trabalhos de grande impacto. Nós, nos últimos anos, temos trabalhado com 10 mil professores, especialmente na Guiné-Bissau, mas também em Moçambique e Angola. Portanto, são trabalhos de investimento nas pessoas, investimento numa mudança de cultura e é isso que nos interessa fazer. Portanto, são projetos maiores que muitas vezes depois não são falados no dia-a-dia porque não há aquela ajuda de emergência, mas estamos nessa área. E depois temos outra área também, que é a parte de advocacia social, no fundo, de chamar a atenção para problemas estruturais destes países e da sociedade em geral, e que é preciso alterar, porque se não alterarmos também estes problemas grandes, a forma de intervenção na cooperação dos Estados europeus, a forma de ligação, a forma de governo também de alguns dos próprios países, se não há esta chamada de atenção para problemas que afetam todos os países, por muito trabalho que se faça no dia-a-dia, depois também não se consegue fazer essa alteração. E por isso este perigo, nos últimos anos, e muito pela atuação também dos Estados Unidos, quer dizer, esse desfoque de uma preocupação mais social e de cooperação social para estes países e de uma aposta total na defesa, no armamento, na guerra, e por isso são temas que são muito importantes e que afetam também depois os países no seu dia-a-dia. E essa é uma segunda área que tem sido aqui encabeçada sempre pela Patrícia, e que é muito importante também chamar a atenção. E depois temos esta terceira parte, que então começa amanhã, que é isto dos bispos, de ligação às igrejas diretamente, e esta boa ideia que começou ainda com o Dom João Alves, já há 29 anos atrás, que é, no fundo, dentro da lógica também do encontro que eu comecei por dizer, e que era a ideia do Padre Caixadinha, era arranjar espaços onde os bispos se possam reunir e falar, já que falam todos português, também poderem debater as questões que os preocupam, ver o que é que os outros estão a fazer e, no fundo, arranjarem uma forma também de um espaço onde pode haver mais relação, mais encontro, mais partilha e, por isso, possibilidade de desenvolvimento de novos projetos e novas ideias e novas ações. E foi assim que nasceu o Encontro das Igrejas dos Bispos, Encontro dos Bispos Lusófonos, que vai acontecendo nestes 29 anos, de mais ou menos 2 em 2 anos, que é o ritmo, e é engraçado porque vai rodando os países por ordem alfabética, portanto, embora o primeiro foi aqui em Portugal, depois foi em Angola, Brasil, e vai fazendo todos esses. E esses encontros pretendem fazer isso, não é? No fundo, conhecerem-se os presidentes e os vice-presidentes das conferências episcopais de cada um dos países, debaterem temas que os preocupam, debaterem muitos temas depois também da própria vida da Igreja e que são comuns, embora tratados de formas diferentes por cada um dos países, e também olharem para o futuro e perceber o que é que podem fazer. Para a própria fé, que acaba por ser uma informação privilegiada para perceberem as reais necessidades também. Sim, por um lado é verdade isso, mas para nós interessa-nos mais promover esse encontro, porque desse encontro nascem coisas muito maiores do que nós, não é? Quer dizer, quando pessoas boas que têm uma responsabilidade sobre um país inteiro se encontram e ouvem a história, ouvem os programas, ouvem os problemas de uns, isso tudo cria uma dinâmica diferente, uma dinâmica de conhecimento, que é muito importante. E, portanto, a FEC tem muito orgulho de estar a apoiar a Conferência Episcopal Portuguesa também nesta área, de ir marcando a agenda, de lançando temas que nos parecem relevantes, de propor pessoas que possam também acompanhar os seus bispos. E por isso é com muita alegria que amanhã vamos receber aqui os representantes de todos os países lusófonos, nomeadamente Timor, que tinha andado afastado destas reuniões, e, portanto, vai ser um momento alto, que espero que depois tenhamos aqui também notícias para dar daqui a uma semana. Certamente. Começa amanhã, mas depois de amanhã começa também um encontro promovido pela FEC, pela Fundação Fé e Cooperação, e que visa precisamente assinalar estes 35 anos com um nome sugestivo, a Fraternidade, Novo Nome da Paz. Porque, ao fim e ao cabo, cada vez mais a paz tem que assentar nesta relação de proximidade e de conhecimento do outro. Sim, nós quisemos assinalar estes 35 anos com um colóquio, justamente para fazer uma reflexão sobre os tempos em que estamos a viver, por um lado, e por outro, para afirmar aquilo em que acreditamos e a razão pela qual todos os dias trabalhamos na FEC. E a escolha do nome do colóquio houve aqui um grande debate, uma reflexão interna sobre o nome, que nome é que havíamos de dar, e achámos que havia aqui duas ideias que não podiam deixar de estar, que é a questão da paz,
que hoje importa afirmar. Como o Jorge dizia, vivemos uma corrida ao armamento, há guerras que voltaram e que não pensávamos ter uma guerra na Europa, se calhar há 10 anos não pensávamos nisso que era possível, e há outros conflitos e, portanto, estamos a afastar de construir a paz. E nós queremos afirmar que é necessário construir a paz e também a ideia, a mensagem da fraternidade, que pode parecer naif e utópica, mas que a nós nos parece muito relevante à luz também daquilo que é o pensamento social da Igreja e do legado do Papa Francisco, sobretudo na Fratelli Tutti, que é preciso afirmar a solidariedade universal. E inspirámos-nos na frase do Papa Paulo VI, que dizia nos anos 60 que o desenvolvimento é um novo nome para a paz, e nós acreditamos nisso e trabalhamos nisso, mas para promover o desenvolvimento é preciso antes termos relações fraternas e acreditarmos que somos de facto todos irmãos e termos relação uns com os outros de irmãos. Então é isso que queremos afirmar neste colóquio, afirmar o desenvolvimento a partir de uma relação de fraternidade entre pessoas diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes. É assim que nasce a FEC. A partir dessa relação da fraternidade, construir a paz. E hoje isso parece-nos que é muito importante, mais do que refletirmos sobre isso, agirmos dessa forma, porque nós temos visto também nos últimos anos crescer um discurso e uma narrativa de protecionismo, de defesa de fronteiras, de proteger as nossas fronteiras, e foi um discurso que se construiu durante algum tempo e que agora está a virar prática e a transformar-se em políticas de facto que nos isolam. E aquilo que nós acreditamos é, no contrário, é em relações que nos aproximam e neste dever que nós temos de nos relacionar com outras pessoas, por muito diferentes que sejam de nós. Então, é isto que queremos trazer para o colóquio. Convidamos várias pessoas que têm posições e responsabilidades diferentes, da sociedade civil, do governo, da União Europeia, os próprios bispos, uma agência das Nações Unidas, de vários países onde nós também trabalhamos, portanto, pessoas muito diferentes, para podermos refletir e pensar como é que nós, que acreditamos na solidariedade e na fraternidade, nos podemos afirmar também neste mundo que vive ao contrário disto. Jorge Lima Monteiro, a Patrícia referia aqui, ao fim e ao cabo, este entrincheiramento hoje no mundo, e parece que há uma certa regressão também no reconhecimento da importância do outro. Até que ponto é que é uma preocupação para a FEC, até porque tem a responsabilidade de administração executiva nesta fundação, até que ponto é que isto pode pôr em causa os doadores, as entidades que habitualmente canalizam verbas e programas de apoio para estes projetos, para junto de pessoas mais necessitadas, esta nova arquitetura, digamos, de novidade e de pensamento que vai surgindo, pode pôr em causa de alguma forma esta... Não pode vir a pôr em causa, já pôs em causa, portanto, nos últimos anos houve um corte brutal desta lógica e, portanto, isso já é a nossa nova realidade. Agora, eu queria só frisar o que a Patrícia disse, que é hoje em dia está-nos a ser vendida uma imagem e que é através do poder económico, dos acordos económicos que constrói a paz. Portanto, é pela força e pelos acordos económicos. E isto é uma mentira clara e, portanto, isto não é assim. E nós sabemos que não é assim. Portanto, o que a Patrícia estava a dizer, que a paz constrói-se a partir das pessoas concretas, a paz constrói-se através da relação, desta fraternidade que queremos afirmar. E, portanto, a Igreja nisso é um sinal e um essencial para todos nós. E, portanto, temos que combater isso da melhor forma possível e afirmar o melhor possível. De outra forma, as coisas não avançam. E, portanto, ou voltamos à fraternidade, ou voltamos a esta noção que somos todos irmãos, que o mundo é uno, como o Papa Francisco também nos foi dizendo, a nossa casa comum, ou então vamos destruir o planeta. E não é só a fé que vai ser afetada, quer dizer, somos todos nós, é a nossa sociedade e é o mundo como o vemos agora.
E por isso aqui a importância de tomarmos a ação teórica nesta afirmação, refletir sobre ele, ver o que é que agir diferente e também pôr a FEC ao serviço dessa ação. Agora, já vivemos um mundo diferente do que vivíamos há 2 anos atrás, não tem nada a ver. O que torna a FEC ainda mais útil e mais necessária. Não é? Esperamos que possa ser um instrumento para os próximos anos, para os próximos 35 anos. Fazendo aqui umas contas, temos 10 anos do Acordo de Paris, temos 10 anos da Agenda 2020, 10 anos de Laudato Si, 5 anos da Fratelli Tutti, tudo somado há 35 anos da FEC. Uma boa conta. Isto, de alguma forma, acaba por ser um sistema operativo. O que está aqui nestas datas e nestas efemérides é um bom sistema operativo para a ação da FEC, não é? De facto, 2015 foi um ano assim, e hoje, este ano, estamos a celebrar, de facto, muitos marcos também de acordos políticos que... Como referiu, e que são uma referência para a ação da FEC. O Acordo de Paris é uma referência em todo o trabalho que nós fazemos na área das alterações climáticas. A Laudato Si, que é do mesmo ano, é uma referência também no nosso trabalho e é o que nos inspira também. A Fratelli Tutti é um grande testamento social do Papa Francisco, no qual nós nos inspiramos. E, portanto, aquilo que nós procuramos é cruzar aquilo que vão sendo os acordos que os países e as nações vão fazendo e que afirmam o multilateralismo e a cooperação com aquilo que também é o pensamento social da Igreja, e a Igreja vai acompanhando cada tempo e tem-se posicionado com o Papa Francisco na questão das alterações climáticas, depois na Fratelli Tutti com a questão de reafirmar o multilateralismo. Agora, o Papa Leão XIV com a afirmação da paz. Portanto, a Igreja vai acompanhando os tempos e nós, como um organismo da Igreja, vamos fazendo a ponte entre aquilo que nos inspira, o pensamento social da Igreja, e aquilo que são os desafios do tempo que vivemos. Muito bem, e nós na Agência Eclésia estaremos particularmente atentos também, seja este encontro que vai acontecer depois da manhã, seja também à reunião dos bispos lusófonos, que começa já amanhã. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no nosso programa. Terminamos a agradecer então a atenção que nos dispensou e a desejar que amanhã, à mesma hora, nos acompanhe numa nova emissão. Boa tarde e até amanhã, se os quiser.